Oi, gente, boa noite. Bom, meu nome é Letícia Miranda, eu acredito que muitos que vão estar aqui presentes me conhecem. Eu sou advogada do escritório Fadu e Miranda e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Confesso até que eu fiquei um pouquinho envaidecida dele ter aceitado esse nosso convite. A gente vai tratar de direito de família com meu professor de graduação, Rafael Renner, que é doutor em processo civil, é defensor público do estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa de uma cultura ímpar, de um conhecimento enorme e que experiencia aquilo que ele vai falar aqui pra gente. Então eu acho que vai ser de muita utilidade para todo mundo, um conteúdo super bacana. E, bom, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar, se manifestar, conversar com a gente, vai ser um prazer. De qualquer forma, ele está aí para nos auxiliar, nos trazer, para que nós possamos beber desse conhecimento todo que ele tem. Renner, estou só esperando você pedir aqui para entrar, pode ficar à vontade. Oi, gente. Olá! Tá bom aí? Peraí, deixa eu ver. Tô tentando botar o celular Você aqui. me ouve? Tô te ouvindo bem. Então tá bom, tô te ouvindo também. Eu vou só aumentar um pouquinho meu som aqui. Tô te ouvindo perfeitamente. Então tá ótimo. Nossa, que prazer, né, Letícia, poder conversar com você. Eu participei de algumas lives, né? Bom, já te agradeço, né, de antemão pelo convite. Assim, é sempre um prazer, né, poder participar e estar na companhia, né, de ex-alunos. Enfim, vocês sempre foram uma dupla muito interessada, né? Até ouvi o Edmundo falando lá no início, né? Que vocês estavam sempre com a nota boa na prova, né? E tal. Então, e é muito bacana ver que vocês, né, estão nessa empreitada, né? Juntos, é muito, muito legal isso. Acho que deixa a gente bastante feliz, né? Sinal de que aquele esforço que a gente fez na faculdade deu certo, né? Então é muito, muito bacana mesmo de vocês estarem tendo também essa iniciativa, né? Nessa época de pandemia, assim. Não, é E, um prazer enorme falar com você. Prazer é imensamente muito maior nosso, pode ter certeza. imagina. Mas muito feliz por estar aqui mesmo. E, bom, eu acho que a gente está vivendo, eu já li isso em algum lugar, né? Alguém comentou, não lembro agora quem, mas é como se a gente estivesse vivendo ou lendo um livro ruim, né? Ou vivendo um filme com um roteiro meio ruim, assim, né? Porque a gente não sabe, né? O que vai acontecer, né? Quando que a gente vai sair, né? Dessa situação de quarentena, né? Quando que a gente vai poder rever as pessoas, né? Estar próximos de fato, né? A gente está próximo pela comunicação eletrônica, enfim, pela internet, que acho que nos alivia, né, nesse ponto, mas é ruim a gente também não poder estar juntos, né, presentes, assim, para, enfim, conversar, bater um papo, né, tomar uma bebida, alguma coisa assim, né. Mas, Altera completamente a nossa normalidade, né? A natureza brasileira, né? Calorosa, é, de estar junto. E é tão estranho você se ver cerceado de um abraço, de um cumprimento mais próximo de um amigo, até de um familiar, muitas vezes, né? A gente tem visto aí situações onde as pessoas não podem ser visitadas em hospitais, onde o número de pessoas em velórios está limitado. Então, assim, realmente é muito triste. É um é, momento bastante triste mesmo. é muito triste mesmo. Eu também, minha mãe, né, também tem uma
uma doença degenerativa, enfim, também. Hoje eu fui lá até porque eu tinha que resolver umas coisas também, ação, né, contra o plano de saúde e tal, que a gente entrou. Mas assim, é o maior medo, né? Porque eu tava meio gripado umas 2, 3 semanas atrás. E até quando eu fiz com a Poliana, né? Eu fiz uma live com ela, tava meio gripado. Então a gente nunca sabe o que que é, né? Se é o Covid, ou não era, ou é alergia. É muito complicado, né? Então, Agora tudo é muito pode ruim ser, nesse. né? É. E você vê, você E já também, mencionou aí uma questão da sua própria família. é, que mas lá, na verdade, já é uma doença já há um tempo, né, que ela tem e tal, e os medicamentos que ela usa são caros, né, então a gente não tem condições de estar custeando isso, né, então a gente ajuizou uma ação contra o plano mesmo, né, não tem relação diretamente com a Covid, mas o estado de Uhum. saúde dela, se até porque ela já tem 82 anos, não é só a doença em si, né, que acaba afetando também o pulmão e tudo, mas a idade, né? Ela já tem uma idade muito avançada. Então, se ela de fato acabar tendo contato com isso, o prognóstico é o pior, né? Eu acho, assim. Sim, Então, é já se encaixa no grupo de risco por outros fatores, altíssimo. né? E é um grupo de risco Altíssimo. altíssimo no caso dela, né? Então, assim. E aí a gente começa a pensar, né? Nossa, aconteceu alguma coisa e ela tiver que ir para o hospital, assim, a gente não consegue ter acesso, não consegue. É muito difícil, né? Muito duro isso, eu acho, assim. Então, além da gente ter que É bem... viver com esse medo, né, com essa coisa a gente não sabe o que vai acontecer, também se acontecer é uma coisa muito que você fica muito solitário, né? Você tem que ter uma cabeça Sim, assim muito centrada, né? Tá difícil, tá difícil. Mas vamos falar um você pouco, vê, né? a pandemia cerceia até o apoio que a gente precisa em determinados horários, né? Aí você Então, vê como é importante aquilo que a gente veio falar, né? Porque a gente está tratando de relação familiar, né? E o quanto essa pandemia vai afetar as relações familiares. E aí veio até de você mesmo a sugestão de nós tratarmos daquela questão alimentar, né? Que talvez seja um ponto de muitas modificações, das visitas. Você já vivenciou isso? Já existe alguma demanda nesse sentido? então, o que eu tenho observado, né, eu sou defensor, né, você até comentou, né, sou titular de uma vara de família aqui em Volta Redonda. Hoje, na verdade, eu não sou Volta Redonda, mas em Volta Redonda. E, assim, o nosso atendimento, né, só contar como que, né, o nosso atendimento aqui da Defensoria, ela teve que partir, né, daquele atendimento presencial, né, que a gente tinha, e que nos faz muita falta, né, hoje, para um atendimento totalmente remoto, né, então, as serventias da Defensoria Pública, elas não estão mais abertas, não estão mais funcionando, né, e o contato ele é feito todo eletrônico, então é por e-mail, né, por WhatsApp e só, né? Nem teoricamente nem o telefone a gente tem, porque tinha uma central, né, que você ligava, marcava e tal. Agora nem isso também está remoto, né? A central era presencial aqui no Rio, mas agora também isso está remoto. Então vai nos chegando já algo assim mais filtrado, né? Então, no início, a gente teve muitas demandas ativas. Teve uma menina até que estava recebendo alimentos, né? O pai até é policial, tudo. E ela estava recebendo na conta de cada mãe, e a conta da mãe tinha uma dívida do banco, e aí estava recebendo os alimentos nessa conta, e aí ia tudo revertido para o banco, né? Porque estava no débito. Sim. E aí foi uma confusão, assim, porque na verdade ela teve que abrir uma conta, né, no Bradesco, e aí a gente faz essa informação, pede para oficiar, né, lá o empregador, para então poder começar a fazer o desconto nessa nova conta, né. Então esse foi o primeiro, e aí eu fiquei até pensando, gente, as pessoas iam para a última hora, né, tipo, porque com certeza o débito não era de agora, né, Não é necessariamente. recente. Tinha um tempo isso, né? Aí, de uma hora para outra, ficou essa necessidade de resolver a questão. Os
alimentos não eram nem eram dela, né? Já estava incorreto esse pagamento na conta da mãe, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, porque essa menina já era maior, né? Quando a pessoa fica E maior, ela não. o quão viável você acha que é uma revisional de alimentos nesse momento? Você acha que vai É, existir assim, um pouco de surfar na onda do coronavírus e pedir revisional? eu até estava pensando em comentar isso realmente com você, sabe? Porque assim, eu não ainda não vi nada a respeito, né? Embora essas questões de revisional elas venham para a gente, né? A atribuição é dos defensores da vara. Então, para mim ainda não chegou nenhuma demanda desse sentido. Mas o que eu penso, né? Que provavelmente a gente vai vir a ter esse tipo de demanda, tá? Porque na verdade é uma coisa cíclica, né, Letícia? Então, assim, as pessoas, por conta da quarentena, muitas empresas estão fechando, né? Ou até mesmo quebrando, né? Sim, E isso vai surtir um efeito cascata, né? Então as pessoas estão perdendo emprego e elas provavelmente não vão conseguir uma recolocação tão rápido, né? Quer dizer, a gente já vinha de uma crise há muito tempo, né? Desde 2008 e tal, já tinha uma crise econômica, foi melhorando, né? A gente, assim, no último ano, eu vi que melhorou essa questão do emprego nas audiências, né? Que a gente faz audiências de alimentos. A gente via que as pessoas começavam a voltar a ter esse emprego, né? Com carteira assinada e tudo. E agora, na verdade, a gente vai ter o efeito contrário, né? E aí, o que que acontece, né? Na ação de alimentos, a gente sempre fixa essas duas possibilidades, né? Uma praxe, isso dos juízes. Quando a pessoa trabalha com o vínculo, né, empregatício, tem aposentadoria e tal, e quando ela não trabalha com vínculo, né? Que ela não tem, ela é autônoma, ou eventualmente está desempregada, né? E é sempre um sim. percentual do salário mínimo que equivale mais ou menos àquilo que ela receberia se ela tivesse trabalhando, né? E aí me parece que a pessoa não vai conseguir arcar com esse valor que está fixado ali, né? Então eu entendo, eu acho que de fato vai acontecer uma enxurrada aí de ações revisionais, né? Porque as pessoas não vão ter condições de pagar, ou elas simplesmente vão deixar de pagar, né? E aí a gente vai ver Uhum. uma enxurrada de ações de execução, né? Execução de alimentos. Que eu já recebi algumas demandas nesse sentido, de execução de alimentos. Só que, explicando também, né? Nem todo mundo do ramo aqui jurídico, né? Você tem dois ritos, né? Um da penhora, que recai sobre os bens do executado, né? E o outro rito que é da prisão, né? E o rito da prisão, que normalmente são para as prestações mais recentes, né, as três últimas vencidas antes do ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso da ação. E é um rito que costuma ser bastante eficaz, né, porque é um tipo de coerção pessoal, né, e as pessoas realmente preferem não vivenciar, né, essa situação de prisão. E e já teve até determinação, né, do CNJ a respeito, né, que a prisão não poderia mais ser cumprida no estabelecimento prisional, né, mas sim no domiciliar, né, prisão domiciliar, que também vai ter um controle que é praticamente inexistente, né? Se a gente não consegue ter nem as tornozeleiras eletrônicas funcionando direito, menos ainda as hipóteses de prisão domiciliar, né? Então, eu acho que acaba não sendo muito eficaz, né, a execução. E Inclusive, até aproveitando esse gancho que você puxou das execuções, eu hoje ouvi de um advogado que a prisão civil ela já teria que ter ficado para trás, né? A gente teria que superar essa questão da prisão civil, e de outro lado, a gente tem essa questão coerciva que, em regra, faz muito efeito. É, é, temos também a recomendação do CNJ para prisão domiciliar. O quanto essa prisão domiciliar, num momento onde todos nós estamos presos é, domiciliarmente, o quanto ela é eficaz, né? pois é, ela não é eficaz, eu acho, né, a meu ver, assim.
E então, na verdade, a gente está numa sinuca de bico, né? A gente não vai ter condições de efetivar essa obrigação alimentar, me parece, assim, é a impressão que eu tenho. Né? E eu não sei Você nem. acha que é uma possibilidade a gente deixar essa possibilidade de executar pelo rito da prisão agora para fazê-lo posteriormente, uma vez que a gente não poderia pedir duplamente a prisão do devedor? Você acha que seria um mecanismo, uma tentativa? Talvez pudesse ser uma alternativa, né? Você tentar cobrar por hora pelo rito da penhora, né? E aí, daqui, sei lá, 2, 3 meses, né? A gente não sabe quando que isso vai voltar, mas daqui uns 2 ou 3 meses, aí você vê novamente, se precisar, aí entra com a execução de alimentos pelo rito da prisão, né? Agora, o rito da prisão é muito criticado, né? Como você falou, alguns advogados entendem que há uma crueldade, né? Mas infelizmente acaba sendo muito eficaz. Assim, a experiência que a gente tem, né, na vara de família é que o rito da prisão de fato faz diferença, né? É o que acaba por surtir efeito mesmo, né? Porque, É, inclusive, assim, né, as mídias, todo mundo fala muito que a única prisão que de fato funciona no Brasil é a prisão do devedor de alimentos, né? Mas eu acredito que seria a ausência dessa prisão, não sei se ela é feita da forma correta, não vou valorar também, mas eu acho que a ausência da prisão, ela esvazia um pouquinho para o credor, né, alcançar a efetividade daquilo que ele tem, porque a gente tem, em regra, do outro lado, uma criança, um adolescente, em regra, famílias que necessitam muito dessa ajuda, né? com certeza, é. A não ser, claro, né? Se a pessoa de fato está empregada, né? E o emprego é estável, enfim. Aí realmente não se justificaria mesmo o rito da prisão, né? Mas nos demais hipóteses, me parece que o rito da prisão ele é muito eficaz, sim, né? Infelizmente, né, pensar isso, mas é verdade, né? Acaba que o mais eficaz é esse rito da prisão, né? Então, por hora, de fato, a gente não sabe como que vai ficar isso, né? Porque tem um outro ponto, né, que eu não sei também como é que está funcionando o cumprimento, né, das decisões e da intimação e tal, né? Porque os oficiais de justiça, eu acho que eles estão só cumprindo questões mais urgentes, né? Então, essas, por Uhum. exemplo, se eu ajuizar uma execução, vou ter uma citação, né, uma intimação da pessoa, no caso, a defensoria, se está assistido pela defensoria, tem que ser intimação pessoal e tudo, e eu não sei se isso está acontecendo, né? Se esse processamento tá andando. Então, Ô, ver com que Renner, caótico, né, que é. eu ouvi hoje também um questionamento acerca da possibilidade dessa revisional com base num fato transitório. Mas a gente Isso que eu tem ia a lei de falar. alimentos que, né, que permite uma revisão uma vez que o equilíbrio foi abalado, né? Porque nas ações de alimento a gente tem a questão da necessidade e da possibilidade. Porque o fato é transitório, a gente espera que o mais transitório possível, mas é possível que os efeitos se posterguem, né? A própria suspensão do contrato de trabalho pode ser feita por 90 dias. Eu acho que tem esse outro problema que eu até ia falar, acabei esquecendo, né, que a gente emendou num outro assunto, que o problema é que isso não seria teoricamente temporário, né? É um fato superveniente, assim, imprevisível mesmo, né? Ninguém poderia imaginar que haveria uma pandemia que geraria esses efeitos, né? Então, talvez a solução que vai ser encontrada seria uma redução por um período, né? Uma redução por um ano, talvez, né? Porque, na verdade, os reflexos, eles não são imediatos, né? Se a pessoa, por exemplo, perde o emprego, é um reflexo imediato. Até porque dificilmente ela vai conseguir se recolocar em alguma outra função, né? As pessoas, assim, empresas e tal, salvo empresas ligadas à saúde, né? Produtos alimentícios, né? Enfim, o que está funcionando, se não for, aí dificilmente a pessoa vai conseguir uma recolocação imediata, né? Então, isso provavelmente vai durar por um tempo, né? Você vai ter, sei lá, 1 ano ou 2, né, de reflexo dessa situação, né? Então, talvez na revisional, o ideal seja justamente você buscar um acordo
para que haja essa suspensão por um período, né? Redução, né, por um período, porque dificilmente, né, os juízes permitiriam, por exemplo, uma suspensão total, a não ser que eu tivesse uma mudança, né, da relação jurídica, tipo, sei lá, uma guarda alternada ou algo assim, né? Sim. Aí talvez o juiz Até já pudesse dar que, já que a causa gente contrária. Já que a gente entrou aí na guarda, você acha que é possível, em virtude desse momento, haver uma inversão temporária da guarda? Por exemplo, um pai ou uma mãe que faz parte de equipe médica, que é enfermeiro, que trabalha no ambiente hospitalar, né? Uma vez que seria talvez mais seguro para a criança não estar em contato com esse pai. Você acha que isso pode acontecer também? Eu li uma notícia, né, sobre isso, acho que foi na Itália ou algo assim, né, ou nos Estados Unidos, né, que aconteceu uma situação dessas, né, que a mãe era médica e houve uma inversão da guarda, né, por conta dessa situação, né. Olha, Letícia, eu acho tão complicado isso, né, eu não sei como é que os juízes pensariam uma situação dessas, porque, bom, teoricamente, o fato da pessoa ser médico não significa necessariamente, né, que a pessoa vai estar contaminada, né. Eu acho que, claro, se tiver contaminada, Sim. aí sim já é um outro problema, né. E também, assim, né, em tese, pelo que se fala, né, as crianças estariam menos suscetíveis, né, ao vírus. Então, também, não sei até que ponto isso poderia ser uma justificativa, né, para essa inversão de guarda, né. Acho que, na verdade, tem que talvez ser feita uma alteração temporária só, né, não uma inversão temporária, tipo, como num acordo, né. Só que, vejam, que Às vezes dificuldade que a gente até tem. abdicando do judiciário e partindo para o bom senso, né? Então, é exatamente isso que eu te comentar, né? Olha só que coisa complicada. Isso, né? Se a gente for levar isso para o judiciário e judicializar uma questão dessas, provavelmente você vai conseguir resolver isso de uma forma célere, porque em termos de ações de guarda, né, e visitação, assim, tudo bem, eu posso até pedir uma decisão liminar, né, uma tutela provisória, que vai me resolver o meu Sim. problema ali, né? Mas, assim, os atos seguintes, né, normalmente eles vão depender de, por exemplo, uma audiência, né, ou então da realização de um estudo psicossocial para realmente avaliar a situação e tal. E esses serviços, eles não estão funcionando, digamos, a pleno vapor, né? Então, assim, judicializar a questão me parece que eu não vou conseguir resolver aquela situação imediata. Não é inteligente, né, nesse momento. Não, e tu vê, a pandemia faz, acho que até a gente tem que repensar, né, essas questões das relações, né, entre pais a respeito dos seus filhos, né, porque, assim, quanto melhor ou quanto mais a gente consegue resolver o problema sem judicializar, né, tentando buscar um acordo, mais eficaz vai ser para o presente momento, assim. Isso chega a ser até um pouco tópico, né? Porque a gente sabe que existe muita rixa nessas relações, né? Por conta, né, normalmente a gente tem aí duas pessoas com sentimentos feridos, enfim, né? Principalmente no início de uma separação, no primeiro momento, assim, né? Então é difícil você conseguir raciocinar, né, de uma forma mais racional mesmo, sem colocar a emoção, Ah, né, em jogo. as relações de família, elas tendem a ser altamente complexas, né? Às vezes a gente tem que ser mais Explosivas, psicólogo do que advogado, né? é verdade. Você E, acha, Renner, a gente estava pensando aqui também numa. Você acha que pode haver um oportunismo no sentido de uma alienação parental nesse momento? Porque a gente tem lá na lei de alienação parental que, por exemplo, proibir o contato, usar alguma coisa para desqualificar o outro. Então, sei lá, até alguma coisa muito, muito maluca, do tipo, sua mãe está no hospital trabalhando, vai trazer doença para você, ou o pai, ou seja lá quem for. Você acha que isso pode vir a acontecer também nesse momento? poder pode, né? Eu acho que tudo é o jeito como isso é falado, né? Então, aí novamente, né? Se tem uma conversa entre os pais, aí você, não, olha, eu tô trabalhando lá, sou médico, enfermeiro e tal, se você puder ficar, né? Porque às vezes um deles está fazendo home office, né? Vamos dizer.
Sim. Um está trabalhando, é médico, enfim, está no hospital, o outro faz home office. Então, o ideal seria que tivesse uma conversa nesse sentido, que as pessoas pudessem falar, não, é melhor que nesse período, né, a criança fique com você. E aí, obviamente, que isso tem que ser explicado, né, pelos pais de uma forma que a criança possa entender, né? Que a gente já ouve aí notícias muito mirabolantes do tipo pais e mães que não querem deixar a criança descer o elevador do prédio e entrar no carro do outro porque estão histéricos em relação ao momento. Então é bem complexo. É muito difícil, eu acho, né? Mas o que tem que prevalecer nessas relações é como você tinha falado, né? O bom senso, assim. Então, claro, né? Criança é mais complicado, né? Eu estava conversando esses dias com um amigo, ele falou, cara, criança é complicado, bota a mão em tudo, toca em tudo, quando tu vê, tá com a mão dentro da Sim. boca. Então, assim, é difícil, né? Então, eu acho que aí tem um papel muito importante também, né, dos pais nessa educação, né? Assim, eu não tenho filho, mas imagino que deva ser um difícil, claro, né? Mas aí é o exercício da paciência, né? Que tem que funcionar aí para explicar, né? O que está acontecendo, né? Os cuidados que tem que ter de higiene e tudo mais, né? E claro, né? Você acha que nesse período de quarentena, aplicar o regime que foi aplicado na sentença para as férias, é possível se valer disso? Se ele ficaria 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, e a gente está mais ou menos aí há 30 dias, você acha que isso é viável? Eu acho que, claro, é viável. Mas não adianta nada a gente ter essa possibilidade, né, do acordo sem que isso seja uma conversa, né, entre o casal, né? Então, assim, eu acho que mais uma vez, né, essa pandemia ela vem para nos mostrar quanto é preciso, né, que a gente tenha um diálogo, né, sobre as coisas. Então, porque nessa questão, né, das relações familiares, quanto mais diálogo tiver as pessoas, e eu acho que mesmo se antes, né, o ambiente não era favorável para isso, agora tem que ser, né? É uma situação que não tem judicializar isso é ruim, né? A gente fala tanto, né, quando a gente estuda essa questão de poder judiciário, processo civil, enfim, de uma explosão de processo e tal. Então, esse é o momento da gente tentar solucionar os conflitos entre a gente, né? E só pensar de E fato qual no que é a judiciário quando... validade? Vou te Ah, interromper. Qual que é a validade de um acordo firmado entre as partes que não foi levado ao judiciário? Se eu acordei com o outro que durante um período X ele vai me pagar 30% a menos, qual a segurança que essa outra pessoa tem de que posteriormente eu não vou levar ao judiciário para cobrar essa. Você acha qual é a viabilidade disso? não teria em tese, né? Porque questões envolvendo direito de família, principalmente menores, né? Eles precisam obrigatoriamente ser levados à chancela do Poder Judiciário, né? Uma espécie até de uma jurisdição voluntária, enfim, mas existe um controle ali do interesse do melhor interesse, né, da criança. Então, bom, de duas uma, né? Ou você de fato confia, né, nisso e a questão é se você redigir um acordo, né, sem uma chancela, por exemplo, da defensoria ou dos advogados, dos transatores, né, que teoricamente poderia ser um título executivo judicial, isso, extrajudicial, isso não vai te dar uma garantia, né? Mas assim, talvez, né, e aí é um talvez, a gente pudesse imaginar o seguinte: bom, a gente estava num período extraordinário, foi feito um acordo, né, que as partes concordaram. E embora não tivesse a homologação judicial, ou seja, teoricamente não teria validade, enfim, para o direito, eu poderia questionar, talvez, né, a boa-fé. Né? Sim. Quando eu fiz um acordo, aí a gente reduziu lá, então, ficou assim por um período, e aí depois melhorou a situação, e aí a autora vai lá, representante legal, enfim, cobra a diferença normal, como, né, se tivesse. Então, talvez um acordo nesse sentido pudesse
a gente puder sustentar a existência da boa-fé, e aí essa cobrança seria uma cobrança contrária à boa-fé, né? Mas assim, eu estou te falando isso por uma questão de uma solução jurídica que eu veria se eu tivesse na posição, né, do réu, né, de quem tem que pagar os alimentos, tá? Mas é uma discussão que eu não sei como é que seria visto pelo Poder Judiciário, né? É tudo muito incerto, né? E, assim, a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer. Claro que o ideal era você tentar fazer isso, tentar o acordo, né? E levar isso para homologar em juízo, né? Porque para isso o judiciário está funcionando, ele está aberto, né? Agora, acho que é importante deixar claro que, assim, unilateralmente, aquele que é o alimentante não pode, de forma nenhuma, deixar de arcar com os alimentos, né? Simplesmente, em virtude do momento, abandonar a obrigação, né? Ele não pode, né? Porque ele vai naturalmente sofrer aí uma execução, né? Pode demorar um tempo maior, mas uma hora vai acontecer, né? Então, assim, de repente tentar, né, conversar e tal, e fazer buscar uma negociação, um meio termo. Pá. Voltou aí? Tá. E se Voltou. possível, se conseguir, né, levar isso à homologação pelo Poder Judiciário, tanto melhor, né? Agora, de fato, isso pode ficar um pouco confuso, complexo, né? Se eu fosse pensar na Defensoria Pública, por exemplo, né, se alguém procurasse a gente nesse sentido, eles teriam que redigir um acordo, né, aí vai por e-mail, a pessoa imprime, assina, né, a outra pessoa assina, então aí escaneia de volta, quer dizer, tem outro problema que é essa questão tecnológica, né? Muitas pessoas não têm, né, esse tipo de... Não Tudo tem bem, acesso. não tem acesso. Hoje até, né, é mais fácil, né? Tem celular com aplicativo, muita coisa que pode facilitar isso, né? Mas não é todo mundo que tem, né, esse tipo de acesso. Então, é bem complicado, né? Sobre como é que a gente vai fazer essas coisas agora, né? É complicadíssimo, né? Até vou aproveitar aqui para dar um alô pro professor Gabriel Borges, que está aí, inclusive acabou de nos parabenizar pela live. Ah, Gabriel, Gabriel, saudades de saudades, né? você. Foi meu Professor, professor também de Direito Penal na graduação. Querido, me parece que está no Mato Grosso do Sul, se não me engano. É Mato isso, Grosso Gabriel? Nos não. corrija se nós estivermos errados. Eu vi, ele tá dando aula lá numa universidade, né? Federal, eu acho. Bacana. Ele foi para longe, né? É. Mas é ótimo, né? Pois é. Gabriel, querido, realmente as relações familiares nesse período elas vão sofrer um abalo, né? Não tenha dúvida. Pois é. Até a questão da visitação, né? Estava até conversando com uma outra professora lá do Unifar, né? A Laura. Acho que ela não chegou a dar aula para vocês. Acho que ela entrou depois. Não. É. E aí a gente estava comentando também essa questão da visitação, né? Que hoje em dia, também, conta desse período, né? Também as plataformas digitais, né, como a gente está fazendo aqui, pode servir para esse tipo de situação, né, para poder, digamos assim, aplacar, né, essa questão da visitação. Tudo bem que eu acho que atualmente, depois de tanto tempo que a gente já está em quarentena, as pessoas infelizmente já estão meio que afrouxando isso, né? Então tá, de repente até, como você até falou, não vai buscar, mas tem medo de entrar no carro e tal, então sei se as visitações estão acontecendo, né? Mas, teoricamente, os acordos continuam válidos e eles devem ser aplicados, né? Com esses cuidados aí que as autoridades mencionam, né? Isso aqui... Aí, É uma forma, Renner, de suprir, porque, assim, a gente sabe que a gente fala muito em criança, né? Por causa daquela coisa mais acordo em torno de criança, é porque o direito da criança estar com os pais, o direito dos pais conviver com as crianças. Você acha que nesse momento supre um pouco, assim, a gente pode utilizar disso? sim, eu acho que é o que se tem, né? É o que é a necessidade. Isso impõe com que a gente se utilize de outros mecanismos, né?
como exatamente essa aqui, né? Que é a tecnologia. Então, hoje a gente até vê, né, festas de aniversário, coisas assim, com parabéns, né, pelo Zoom e tal, né? Então, eu acho que é o que se tem, né? É a questão que se faz, né? Agora, também, assim, impedir de toda a visitação, né? Eu acho que parece um pouco complicado, né? A não ser que você tenha uma justificativa, tipo, ah, não, a pessoa é do grupo de risco, né? Não pode ter muito contato. Aí me parece que sim, eu poderia tentar buscar uma solução. Eu tô tentando botar aqui, gente, desculpa, Letícia. Eu vou ficar sem bateria já já. Então eu vou ter que botar um negócio aqui, senão eu vou ficar sem bateria. Não, pode Deixa eu deixar. tirar aqui. Aí parece que tá caindo tudo, né? Deixa eu botar aqui. Então, assim, se a pessoa realmente tem alguma restrição, né, ou algo assim, então esse mecanismo, né, da plataforma ou da ligação pelo WhatsApp, o que seja, né, acaba solucionando, né, esse tipo de entrave. Então, a gente está tendo que se reinventar, né? Acho que uma das grandes lições de estudo, né, é que a gente está tendo que se reinventar, né, nas relações. E nas relações de família, principalmente, a busca do diálogo, né? Esses dias eu estava até pensando numa coisa aqui, que não tem tanto a ver com a nossa questão de família, né? Mas também um pouco, né? Que é a questão do testamento, né? Então, infelizmente, a gente sabe que em alguns casos isso pode se agravar, né? A doença pode se agravar, enfim, né? E como que a pessoa faz, se ela Sim. quiser fazer, né, um testamento ou, enfim, deixar ou destinar, né, os seus bens de alguma forma, né? Porque a gente sabe que tanto o testamento público, né, quanto o cerrado exigem tabelião, né? E eu não sei como é que estão os atendimentos, né, de tabelião. Acho que eles não estão trabalhando, não sei. E Eu também, também não tenho certeza de como está funcionando no momento, não. se tiver, também provavelmente deve ser algo bem restrito, né? Então, eu acho que aí a pessoa vai ter que se valer, né, de um testamento particular mesmo, que é aquele feito É, por próprio realmente cônjuge. é aquilo que a gente vem falando e escutando, né, de outros professores e várias lives e tal. É muito interessante porque até pouco tempo atrás ninguém daria nenhum exemplo de pandemia no direito, né? A gente não se valeria nem disso Não, aquilo que a quando gente fala, chamava né, de força maior, né, o fato imprevisível para revisão de contrato, né, que a gente sempre pensa, um tsunami, que são coisas que não acontecem, né, no Brasil. A gente não sim, tem essas coisas no Brasil, né? E agora a gente tem um caso. nunca ficou tão palpável como nesse momento, né? Porque até outrora era exemplos de livro que a gente fica buscando, porque na realidade prática a gente não vivencia. Exatamente. A gente até teve agora alguns desastres, né? Pensando em desastres, né? Como esse lá de Mariana, né? Aquele a questão do vazamento de óleo lá nas praias do Nordeste, né? E tal. Mas assim, nunca, claro, ali afetou várias pessoas, né? Mas não assim algo que tá todo mundo, né? Uma coisa mundial, né? A gente nunca vivenciou isso. Então a É, gente está realmente tendo que a gente vai adaptar. vivenciar aí um direito novo. E também não sei como é que vai funcionar depois, né? Quando a gente conseguir voltar, né? Por exemplo, hoje em dia já estão falando, né? Não sei se você ouviu algo a respeito, né? Que os juízes estão pensando em retornar, né? Para tipo abrir o fórum, né? Só Uhum. que né, sem audiência. Aí eu fico pensando, gente, mas para que que... Então, assim, na verdade não adianta, né? Porque muitas coisas, principalmente no direito de família, né? No direito de família a gente tem muita audiência, né? Então, o próprio rito, São né? físicas, né, presenciais. Aí o próprio rito, né, do CPC prevê, né, que a gente tenha obrigatoriamente audiência de conciliação e mediação, né? Então, o primeiro ato, né, depois que o juiz decide alguma tutela provisória, né, é justamente citar o réu e intimar para comparecer essa audiência de conciliação e mediação, né? Então, isso não está acontecendo, né?
Então, nem audiência de conciliação e mediação, nem audiência com o juiz. Então, fica uma coisa meio, né, sem muita lógica, né? Você abrir o fórum e não ter as audiências, né? As audiências não acontecerem. E também tem uma outra questão disso, né? Que nem aconteceu lá, né? A sessão virtual lá do Supremo, que foi a sala, né, virtual dessas do Zoom, né? Talvez os juízes possam vir a querer fazer esse tipo de audiência também, né? Audiência em sala virtual, assim. E aí você vê que loucura, né? Passar eu acredito que algumas coisas dessa pandemia, né, desse momento que a gente está vivendo, algumas talvez sejam úteis para se perpetuar. Eu acho que vale a pena, né, no direito do trabalho, por exemplo, a gente viu a possibilidade de se levar ao judiciário antes da propositura da ação, você tentar um acordo. Olha, juiz, eu estou tentando um acordo, mas não estou conseguindo, então antes que a gente judicialize, me auxilie, né? Então, assim, eu acho que algumas coisas valem a pena se perpetuar e outras se aprimorar, né? A gente vê o que que tá caminhando errado, o que não está dando muito certo, e de repente de tudo a gente tira uma experiência, né? Você sabe que no direito de família, inclusive, né, tem a Argentina, por exemplo, é um país que tem uma mediação extrajudicial obrigatória, né? Então, salvo questões urgentes, né, antes de você ajuizar qualquer ação de direito de família na Argentina, você obrigatoriamente tem que passar por uma mediação extrajudicial, né, uma tentativa de acordo. E aí, se você não consegue essa mediação extrajudicial, aí sim você pode ajuizar essa ação perante o Poder Judiciário. Você sabe que esse tema, para mim, é muito interessante, eu acho. É muito caro, assim, para mim. Porque no doutorado, uma das coisas que a gente estudou foi exatamente a existência de filtros, né, pré-processuais, né, antes do ajuizamento da ação. E esse seria um caso, né, a existência assim, de um requisito, né, para prévio, né, para você ter como se fosse um caminho, né. Então, primeiro você tem que passar pela mediação obrigatória, não conseguiu, aí você pode, então, acessar o Poder Judiciário, que era o que acontecia lá com aquelas comissões de conciliação prévia, né, na Lei de Direito do Trabalho lá, né, e que acabou depois sendo considerado inconstitucional incorretamente, né, porque, teoricamente, você não estava obrigado, né, a fazer um acordo, enfim, então, eu acho que uma coisa não impede a outra, né. E nas relações de família, principalmente, a gente consegue ver isso muito claro, né? E essa pandemia, né? Essa necessidade, né, que a gente teve de ficar isolado, né? Um distanciamento social, acho que reforça esse papel ou da necessidade, né, de você repensar essas relações, né? E buscar um entendimento entre as partes mesmo. Né? Passar a privilegiar mesmo esses métodos extrajudiciais de resolução de conflito, né? Porque eu não sei, eu acho que o brasileiro, naturalmente, eu não sei se é uma impressão que eu tenho, é naturalmente muito jurídico. Eu não sei se é cultural, mas a gente, quem é que nunca ouviu eu vou te processar, né? Então a gente tem uma necessidade muito grande de uma homologação do juiz, mas o juiz deu um papel para você, né? Então um direito muito positivado, né? Tudo muita legislação, e talvez seja o momento de se analisar o que a gente pode fazer antes de chegar ao juiz, porque eu acho que os maiores interessados na resolução e aqueles que vão poder propor talvez a melhor forma de consenso são as partes. Ninguém melhor do que você sabe o que é bom para você, né? Claro. Ainda mais diante de família. Eu trabalho com o juiz na Volta Redonda, que ele fala isso toda hora, né, para as partes. Olha, vocês querem decidir a guarda, como é que vocês vão gerir a vida da filha de vocês, em vez de vocês decidirem que estão passando para mim, né? Então, quer dizer, eu vou dar uma decisão que ninguém vai gostar, né? Estão perdendo a oportunidade de solucionar a questão, né, entre eles, sem que tenha ingerência, né, de um terceiro. Mas, às vezes, as pessoas elas não conseguem enxergar assim, né? E também pelo calor do momento, né? Aquela questão, né? As relações de família envolvem aquelas mágoas, né?
do relacionamento, que muitas vezes não deu certo, quer dizer, ou deu certo naquele momento, depois já não deu mais. E aí você não consegue solucionar, né? Tem muito aluno meu aqui, ó, Letícia, Pedro, ó. Pois é, Pedro. Ó, Quando boa perguntam noite para todos. espírito, Prazer tê-los. eles Ô, são. Renner, Então, fala. eu não sei em quanto tempo nós já estamos, mas eu acho que daqui a pouco o Instagram vai limitar a gente. O que você acha de direito de família? Talvez seja o ponto mais importante, uma dica. O que vale a pena nesse momento? Quais são as suas considerações sobre direito de família e Covid-19? Bom, então só um oi para a Rô também, a Rosiane, que é minha amiga, tá aí também assistindo a live. Bom, eu acho o seguinte, o que eu vejo como pontos frágeis, digamos assim, né? Primeiro, a questão dos alimentos, né? Eu acho que a gente vai ter um problema com isso, né? Muito em breve. Talvez ainda não esteja chegando, mas em breve, se isso demorar muito tempo, né? Essa questão dessa quarentena, então a gente vai ter esses problemas, né, com os alimentos, e isso vai ser um ponto que vai durar um tempo ainda, né? Então você vai ter aí talvez um ano de reflexo disso. Então, seja em relação ao pagamento de alimentos ou a redução, né, por conta disso, como a gente já falou, né, durante essa live. E também, acho que essa questão da guarda, né, é um ponto, principalmente quando a gente tem talvez alguém que esteja contaminado, né, ou não. Então, acho que são os pontos, assim, cruciais, né, dentro da Covid-19 e a necessidade, né, de você ter um diálogo, né? As pessoas elas têm que conseguir dialogar sobre questões que são afetas a elas, né? Então, principalmente quando envolve criança, né, e adolescente, enfim. Então, acho que esses seriam os pontos principais, né? E eu Talvez desenvolver inteligência emocional agora, né? Vamos fazer esse difícil, né? exercício nesse período de quarentena. É tão difícil. Sabe uma coisa que eu tô sentindo? Uma certa angústia, assim, porque a gente tem uma avalanche de lives, né? Então, assim, às vezes você tem 6, 7, 8 lives acontecendo ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. E aí você quer acompanhar tudo e eu não consigo, né? Eu não consigo acompanhar. Não dá. Tão interessantes, assim, aí você fica. Aí depois, às vezes eu fico... Agora virei, né? Como a gente está de home office, enfim, eu tô louca da faxina, né? Faço faxina todo dia em casa. Coisa que eu odiava fazer, que eu não aguentava, não fazia faxina. Agora tem que estou fazendo faxina todo dia e estou ouvindo. Felizmente está sendo esse, né? Uma avalanche de lives, mas as pessoas estão vivendo uma série de outros problemas, né? Perdas, né? Sim. De todas as ordens, né? De amigos ou parentes, enfim. Então, assim, acho que a gente tem que tentar manter, né? Dentro do possível a sanidade, né? E também pensar que tudo vai ficar bem, né? Que a gente vai conseguir sair dessa. Embora seja, às vezes a gente não veja uma luz no fim do túnel, né? A gente tem que pensar positivo, que uma hora a gente vai conseguir sair dessa, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? E também pensar que não, tá tudo bem, né? Se você não conseguiu ler os seus 500 livros que você tem que ler, né? O que você programou para ler na quarentena, tá tudo bem. Não deu. E nem maratonou todas as séries, né? Também tá tudo bem, né? Vai com o seu ritmo, né? Mas é uma sensação muito... É um filme com um roteiro muito ruim. Me parece que é isso, né? Que a gente está vivendo, assim. É um Saudade, gente. momento Tem cheio de sem igual. aluno. Tá cheio de aluno. Muito legal. Obrigado, gente, por vocês terem comparecido aqui. É muito isso, legal. Vamos ficar todos juntos aí. Olha o Marlon. Oi, Marlon. Saudades, Marlon. Fiquei dia aí tomar um café, né, no seu escritório e, poxa, não vai dar agora, né?
Então, quando vier para esses lados, vai ter que fazer um tour, Ah, né? gente, eu No não escritório dos ex-alunos. tô dando aula aí. Quando eu aparecer aí para dar aula, eu tenho que ir um tempo um pouco mais cedo, né? E aí eu já visito todo mundo. Ou um de cada vez também. Vai Isso. ser melhor. Renner, olha só, muito obrigado por você ter aceitado participar. Quando eu disse que eu fico envaidecida de você ter aceitado, eu fico de verdade, porque você é de uma inteligência ímpar, eu admiro muito o seu conteúdo intelectual Ah, imagina, eu que e você é um agradeço. cara super bacana, eu gosto muito de você. Paulo está aqui ao lado mandando um abraço, Ah, um lembranças. Se abraço para Deus ele quiser, assim também. que nós passarmos, né, por esse momento de Vou visitar cerceamento de vocês. contato, a gente vai se ver. E não vamos ficar por essa só não, tá? Já se sinta convidado para outros bate-papos, porque alguém que entende tanto de processo quanto você é sempre bom conversar. Ah, imagina, olha, eu que agradeço, acho muito bacana essa iniciativa de vocês, né? Muito louvável, muito legal. Acho que quanto mais a gente puder passar adiante o nosso conhecimento, ou o que a gente está pensando, né? Porque atualmente a gente não nada é certo, né? É Nada é bizarro certo. isso. É muito bizarro você pensar isso, que nada é certo, né? Mas é sempre bom bater papo, né, sobre essas coisas, ou pensar, né, coisas em conjunto, né? E é um prazer enorme, realmente, fico muito orgulhoso, tá? De ver vocês aí mandando super bem, né? E então, fazer outras, né? Vamos combinar outras coisas aí no futuro. E eu espero que eu possa ir logo, né? Para conhecer aí o escritório, para tomar um café com vocês, Sim. tá? Ó, muito obrigada, uma boa noite, bom trabalho para você, que Obrigado eu a você. imagino que você vai ter muito daqui para frente. Pois é. A gente tem que preparar as aulas de segunda. Se prepare. Pois é. Então, gente, muito obrigada pela presença. Quem pôde estar aqui com a gente, quem não pôde, vou fazer o possível. Vou Vai ficar aprender a mexer gravado? aqui com a internet para deixar salvo. Tem que gravar, faz um canal no YouTube. Não, vou gravar, vou tentar. Nós temos um canal no YouTube, já tem Isso. vídeo lá. Ah, legal, Tá? E eu vou ver se eu consigo colocar essa live lá também. Aliás, você estava falando sobre a questão de manter, né, a sanidade mental. Segunda-feira eu vou conversar com uma terapeuta e ela vai falar exatamente sobre isso, né? O isolamento social sob o olhar da neurociência. Ela tá aí, ó, bateu palminhas pra gente. Bárbara Paranho, a Bárbara. sensacional. Tá? Uma Que pessoa ótimo. super bacana também, é profissional de primeira linha. Então vamos ouvir o que a Bárbara tem para nos ajudar, Para ajudar, né? né? Que a gente está aqui para nada. Para ajudar a gente sair dessa tão são ou tanto quanto entrou, né? É, Então tá bom. dentro do Renner, muito possível. obrigada. Um Obrigado grande a você. beijo, foi um prazer Beijo. enorme falar com você. Tchau, Prazer foi tchau. meu, tá? Tchau.